Olá, muito bem. Vamos hoje falar sobre a elaboração dos objetivos. Lembrando que no trabalho acadêmico a gente separa o objetivo geral dos objetivos específicos, certo? Então, muito bem. Primeiro vamos ter uma noção do que são esses objetivos e depois nós vamos entrar na diferenciação entre o que é um objetivo geral e o que são objetivos específicos. Para a gente entender direitinho sobre os objetivos, tanto geral como os específicos, é importante que você saiba que eu aqui estou usando um material autoral. Eu sou o professor Jonas Rodrigo Gonçalves e nós estamos usando aqui um livro didático e também um artigo acadêmico. E eu vou colocar a descrição aqui no vídeo do material para download, tá joia? Gratuitamente. Muito bem. O que é importante é que a gente entenda o seguinte: a definição dos objetivos determina o que o pesquisador quer atingir com a realização do trabalho de pesquisa, certo? O que você pretende atingir com este seu trabalho, certo? É isso que os seus objetivos vão dizer. Objetivo, portanto, é sinônimo de meta, de fim, de finalidade. A minha meta em relação a esse tema é provar tal coisa, é analisar tal coisa, é discutir tal assunto, certo? Essa meta, essa finalidade são os objetivos do seu trabalho. Alguns autores separam os objetivos em objetivo geral e objetivos específicos, mas não há regra a ser cumprida quanto a isso, e outros autores consideram desnecessário dividir os objetivos em categorias. Aqui, para o modelo de trabalho que você está aprendendo a fazer, que é um trabalho de revisão de literatura, nós vamos adotar sim essa divisão tradicional entre objetivo geral e objetivos específicos, tá certo? Então, no seu trabalho, nós teremos o objetivo geral e nós teremos os objetivos específicos. Um macete para se definir os objetivos é colocá-los começando com o verbo no infinitivo. Exemplos: esclarecer tal coisa. Lembra dos verbos infinitivos? Verbos que terminam com ar, com er, com ir. Esclarecer termina com er. Esclarecer tal coisa. Definir tal assunto termina com ir. Procurar aquilo termina com ar. Permitir isso, ir. Demonstrar alguma coisa, demonstrar, ar. Então, um verbo no infinitivo é um verbo que termina em ar, er, ir. Tá joia? Muito bem. Aqui, deixa eu subir um pouquinho mais. Aqui acompanharemos os principais metodólogos, os ou as principais metodólogos, metodólogas, os quais orientam a separação entre objetivo geral e objetivos específicos. Nesse sentido, observe a orientação de como elaborar cada objetivo do seu trabalho. Então, nós vamos aprender aqui, não é à toa, não é só pegar qualquer verbo no infinitivo e sair elaborando. Não. Você tem que ver como que você elabora cada objetivo do seu trabalho. Os objetivos começam com verbos na forma nominal do infinitivo. Terminações em ar, em er, em ir. Logo, não se esqueça de seguir esta instrução. Não repita verbos no infinitivo, ou seja, cada objetivo, geral e específicos, começará com um verbo no infinitivo diferente dos demais objetivos, certo? Cada verbo, cada objetivo vai ter um verbo diferente. Tá joia? Veja se está tudo bem até aqui. Se tiver tudo bem, nós vamos prosseguir. Vamos entrar agora no estudo do que é o objetivo geral do trabalho. Em relação ao objetivo geral, ele tem relação direta com o seu tema e com o problema central do seu trabalho.
Nesse sentido, geralmente se acrescenta um verbo no infinitivo à frente do tema, ou do problema, ou até da hipótese. É isso mesmo, professor. Então quer dizer que o objetivo geral, claro, o teu objetivo geral não é aquilo que você pretende atingir, a meta. E a meta que você pretende atingir é o quê? É discutir o seu tema. Então o objetivo geral ele está totalmente ligado ao seu tema, totalmente ligado ao seu problema. E dependendo até pode estar ligado à sua hipótese, certo? Vou dar exemplos porque eu acho que com exemplos a coisa sempre fica mais clara. Vamos supor que o tema seja esse aqui, ó. A educação da mulher, a perpetuação da injustiça. O problema é, a mulher é tratada com submissão pela sociedade? A hipótese é a afirmação ou negação, né? A mulher é tratada com submissão pela sociedade. Ok. Qual seria o objetivo geral deste tema, por exemplo? Em cima deste problema e desta hipótese? Analisar se a mulher é tratada com submissão pela sociedade. Ah, entendi, Jonas. Porque se o meu problema é saber se ela é tratada com submissão pela sociedade, analisar se ela é tratada com submissão pela sociedade é o objetivo geral e ele está correto porque ele começou com o verbo analisar e o verbo analisar é um verbo terminado em ar. Isso mesmo. Tudo bem até aqui. Vamos para o exemplo número 2. A nova legislação para o empregado doméstico é o tema do trabalho, certo? Muito bem. Qual seria o problema em relação a esse tema? A nova legislação contribuiu positivamente para o empregado doméstico? A nova legislação teve uma contribuição positiva para o empregado doméstico? Poderia dizer que tem a seguinte hipótese: sim, a nova legislação contribuiu positivamente para o empregado doméstico. Repare que esta hipótese do exemplo 2, ela afirma o problema. Certo, Jonas, estou entendendo. Vamos lá. Qual seria o objetivo geral? Analisar se a nova legislação contribuiu positivamente para o empregado doméstico. Entendi, é tudo a mesma coisa, é só um jeito diferente de dizer. Exatamente. O tema é uma coisa, o problema é a pergunta que seu trabalho quer responder, a hipótese é a afirmação ou negação da pergunta, e o objetivo geral é um verbo no infinitivo mais o seu tema ou um verbo no infinitivo mais o seu problema. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Exemplo 3. As mulheres do agronegócio. Qual seria um problema, por exemplo, sobre esse tema, as mulheres do agronegócio? Poderia ser: as mulheres do agronegócio estão em condições de igualdade com os homens do mesmo setor? Vamos supor que você acredite que elas não estão em condições de igualdade, certo? Então você quisesse negar o problema. Então sua hipótese seria a negação do problema. Então as mulheres do agronegócio não estão em condições de igualdade com os homens do mesmo setor. Beleza! Tudo bem até aqui? Então você acha que há desigualdade, que elas não estão. Você acha que seu trabalho vai provar isso é hipótese. Certo. Qual é o seu objetivo? Olha como ele tem uma relação direta com o seu problema. Analisar se as mulheres do agronegócio estão em condições de igualdade com os homens do mesmo setor. Nossa, Jonas, eu posso sempre usar esse verbo analisar? Sim, para o objetivo geral pode. O que você não pode usar o mesmo verbo nos objetivos específicos e nem repetir no objetivo específico um verbo que já esteja no objetivo geral. Você precisa trabalhar com verbos diferentes. Mas o verbo analisar, ele é um verbo, inclusive, muito utilizado, muito adequado como objetivo geral. Tudo bem? Vamos lá. Observe que nos 3 exemplos foi usado propositalmente o mesmo verbo no infinitivo, analisar. Porque são temas e trabalhos diferentes. Entende? Tema 1, tema 2, temas 3.
É como se isso aqui fossem 3 trabalhos distintos. O que não pode ter repetição é dentro de cada tema, isto é, seus objetivos específicos devem começar com verbos diferentes do verbo usado no objetivo geral. Logo, se houve 3 objetivos específicos, além do objetivo geral, o autor usará 4 verbos no infinitivo. Ah, sim, Jonas, porque são 3 objetivos, mais o geral, 4 objetivos. 3 específicos e um geral, deu 4. Aí eu vou ter que usar 4 verbos no infinitivo diferentes. Exatamente. Perfeito, está entendendo direitinho. Tudo bem, então, sobre o objetivo geral? Se tiver tudo bem, eu quero caminhar para nós estudarmos os objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles constituem um desmembramento do objetivo geral. Ou seja, o autor ou a autora deve pensar em como pode subdividir o objetivo geral em metas que seu trabalho pretende alcançar. Ah, entendi. Eu quero analisar tal coisa. Mas para analisar tal coisa, eu preciso entender tal coisa, discutir outra coisa e aplicar outra coisa. Ok. É isso mesmo. Inclusive, o número 3 para objetivos específicos é um ótimo número. Então, preste atenção. Ó. Eu tenho um objetivo geral e para atingir esse objetivo geral, eu tenho 3 específicos. Ah, perfeito, professor. Eu quero, por exemplo, cozinhar. Eu quero fazer um salgadinho de forno assado. Perfeito. Então significa que, qual é o meu objetivo geral? Assar ou elaborar ou produzir. Ó, produzir é melhor. Produzir um salgado de forno assado. Certo. Para produzir esse salgado de forno, o que eu preciso? Fazer a massa. Depois, preparar o recheio. E depois, eu preciso rechear a massa com o recheio preparado. Então, quando eu preparo a massa é uma coisa, depois eu faço o recheio é outra coisa, depois eu vou colocar o recheio dentro da massa. Mas tudo isso vai me permitir produzir um salgado de forno assado. Entendi, Jonas, ficou mais claro. Eu, então, quando mexo com comida, para mim fica bem mais claro, tá certo? Vamos lá. Os objetivos específicos gerarão os capítulos do seu trabalho acadêmico. Independentemente de você estar fazendo uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um artigo científico, um artigo de revisão de literatura, ou qualquer outro tipo de trabalho de conclusão de curso, até um projeto de pesquisa, saiba que a quantidade de objetivos específicos determinará a quantidade de capítulos do desenvolvimento do seu trabalho científico ou do seu trabalho acadêmico. Muita gente não sabe disso. Por exemplo, vocês já leram algum artigo acadêmico em que você lê lá, a pessoa decide dividir o desenvolvimento dela em 4 coisas? Tem 4 subtítulos em negrito? No entanto, quando você lê lá a introdução do artigo da pessoa, ela só colocou 3 objetivos específicos. Ou seja, o trabalho dela está metodologicamente errado, os pareceristas não entendiam de metodologia para aprovar a publicação daquele artigo, e o professor que a orientou também não era metodólogo, não entendia de metodologia. Entende? Porque eu preciso ter os objetivos específicos claros. Se eu for dividir o desenvolvimento do meu trabalho em capítulos, se eu tiver 4 capítulos, eu tenho que ter 4 objetivos específicos. Se eu tiver 3 capítulos, eu tenho que ter 3 objetivos específicos. Se eu tiver 2 capítulos, eu tenho que ter 2 objetivos específicos. Mas, professor Jonas, então quer dizer que a gente só pode ter objetivo específico se a gente for separar o desenvolvimento em capítulos? Não! A separação não é obrigatória. Você não precisa separar os objetivos específicos em capítulos. No entanto, você precisa que os seus objetivos específicos
listados na introdução sejam contemplados no seu desenvolvimento, independente de você colocar ou não subtítulo. Eles precisam estar contemplados na introdução, mas eles precisam estar desenvolvidos lá na revisão de literatura, no desenvolvimento do trabalho científico. Tá bom? Usar 3, olha que número bom, ó. 3 objetivos específicos, além do objetivo geral, é uma boa quantidade para um trabalho acadêmico ou científico, sendo a quantidade ideal para um artigo de revisão. Então, aqui, como nós estamos objetivando um trabalho de revisão, nós vamos padronizar 3 objetivos específicos. Então, serão 4 objetivos. Um objetivo geral, mais 3 objetivos específicos. Todos começando com o verbo no infinitivo. E os verbos dos 4 objetivos diferentes. O verbo do objetivo geral vai ser um verbo, os 3 verbos dos objetivos específicos serão outros verbos, diferentes do verbo usado no objetivo geral, e todos estarão no infinitivo, terminando em ar, em er e em ir, indicando uma ação, analisar, discutir, elaborar, rever, conceituar, entender, compreender, desvendar, desenvolver. Beleza? A diferença se dará no desenvolvimento do trabalho de acordo com a tipologia, que pedirá mais ou menos páginas por capítulo. Vamos entender aqui na prática, então, como seriam exemplos de objetivos específicos e como que ficariam os capítulos desses trabalhos, tá? Vamos supor que o tema fosse o crescimento da violência no trânsito. O objetivo geral, analisar o crescimento da violência no trânsito. Certo, só que para analisar o crescimento da violência no trânsito, essa pessoa deseja listar as situações de imprudência do motorista ou da motorista. Essa pessoa deseja discutir sobre a má formação dos condutores ou das condutoras. E ela precisa investigar os acidentes e as mortes no trânsito. Tudo bem até aqui? Sim, Jonas, entendi. Certo. Então vamos lá. Repare, analisar, listar, discutir, investigar. São 4 verbos, o do objetivo geral e os dos objetivos específicos, todos no infinitivo, e nenhum está repetido. Perfeito. Qual vai ser o primeiro capítulo do desenvolvimento dessa pessoa? Imprudência do motorista. Qual vai ser o segundo capítulo? Má formação dos condutores. Vai falar de escolinha do Detran, vai falar de autoescola, vai falar das dificuldades em formar bem um condutor no Brasil. Um condutor veicular, né? Capítulo 3, acidentes e mortes no trânsito. Ah, entendi. Percebeu a relação? Cada objetivo específico gera um capítulo do desenvolvimento. Observemos aqui o exemplo número 2. Tema: a relação da humanidade com o aquecimento global do planeta. Sabe, aquecimento global? Tá tudo aí, o clima tá mais quente, nós temos com isso uma série de eventos meteorológicos e eventos ambientais a partir da lógica do aquecimento global. Apenas um pequeno grupo de cientistas discorda, mas a maior parte da ciência, mais de 90%, acredita que o aquecimento do planeta, né, da temperatura no planeta, se deve à ação humana. Então pronto, esse é o nosso tema. Entendeu o tema? Vamos lá. Objetivo geral: analisar relação da humanidade com o aquecimento global do planeta. Certo, eu vou ver o que a humanidade contribui para o planeta ficar mais quente. Certo. Para fazer essa análise, o que eu preciso? Listar as situações de desmatamento. Porque quando o homem desmata, aumenta o aquecimento global. Discutir acerca da poluição e do efeito estufa. Quando eu poluo, tenho efeito estufa, eu colaboro negativamente, né, com o aquecimento global do planeta.
Investigar os desastres naturais. Novamente, nós temos desastres naturais provocados pelo aquecimento global e também provocam aquecimento global. Muito bem. Repare, analisar, listar, discutir, investigar. Eu tenho 4 verbos. 1 no objetivo geral e 3 nos objetivos específicos. E cada verbo está no infinitivo. Ar, ir, ar. São as suas terminações. E as 3 situações do objetivo específico fazem você chegar no objetivo geral. São desmembramento. Isso significa que esse trabalho teria obrigatoriamente, se a gente está pensando em rigor metodológico, metódico, desmatamento no capítulo 1, poluição e efeito estufa no capítulo 2 e desastres naturais no capítulo 3. Repare, existe uma relação direta dos objetivos específicos com os capítulos do desenvolvimento do trabalho. Se você coloca esses objetivos específicos na sua introdução e você não desenvolve lá na revisão de literatura, no desenvolvimento, ficou faltando, seu trabalho está incompleto. Não é passível de publicação, não é passível de aprovação como TC, como trabalho de curso, tá joia? Então, com esses 2 exemplos, acho que está claro. O próximo passo é falar de outro assunto, mas eu não quero falar aqui nesta aula. Eu estou tentando fazer uma aula sobre cada fase em específico, tá joia? Eu espero que todos tenham entendido. Eu permaneço à disposição. Um abraço e até a próxima videoaula.